Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar das 6 proibições ou vedações da Assembleia de Deus na questão dos usos e costumes para os membros. Vamos trazer o apanhado histórico disto e outras informações. Esse seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos à vinheta e já voltamos. Bom, antes de nós adentrarmos as 6 proibições, trazer aqui um breve apanhado histórico da Assembleia de Deus no Brasil. Ela veio para cá através dos 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, em 1910, eles que eram batistas, e em 18 de junho de 1911 foi de fato oficializado a igreja, não com o nome de Assembleia de Deus, mas sim Igreja Missão de Fé Apostólica. 7 anos mais tarde, 18 de janeiro de 1918, passa a ser chamada Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que se deu em 1914. Desde esse momento, a Assembleia de Deus, começando a crescer, começaram a ter atos normativos para, em outras palavras, doutrinar os seus membros a ter uma fé mais genuína. A primeira vez que se tratou da temática de estabelecer normas comportamentais para os fiéis assembleanos foi no ano de 1946, numa convenção geral realizada em Recife, quando José Teixeira Rego, um dos pastores que participaram do evento, leu um documento publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho daquele ano, assinado pelo Ministério da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro, que impunha regras de vestimentas às mulheres, sempre começando pelas mulheres. Olha só o que não era permitido nas Assembleias de Deus. A mulher: não será permitido a nenhuma irmã membro dessa igreja raspar sobrancelhas, cabelo solto não é permitido, nem o cabelo solto era permitido, tinha que ser amarrado. Cortado não era permitido, isso para as mulheres. Tingido não era permitido, permanente e outras extravagâncias de penteado não era permitido, conforme usa o mundo, mas que se penteiem simplesmente como convém aquelas que professam a Cristo como Salvador e Rei. Segundo, inclusive aqui o interessante é que é 6 normas, é só para as mulheres, em 1946. Os vestidos devem ser suficientemente compridos para cobrir o corpo com todo o pudor e modéstia, sem decotes exagerados, e as mangas devem ser compridas. Se recomenda às irmãs que usem meias, especialmente as esposas dos pastores, anciãos, diáconos, professoras de escola dominical e dos que cantam no coral ou tocam meias para tampar as pernas. Essa resolução regerá também todas as congregações dessa igreja. 4. 5. As irmãs que não obedecem ao que acima foi exposto serão desligadas da comunhão por um período de 3 meses, terminando esse prazo e não havendo obedecido à resolução da igreja, serão cortados definitivamente por pecado de rebelião. Nenhuma irmã será aceita em comunhão se não obedecer a essas regras de boa moral, separação do mundo e uma vida santa com Jesus. Olha só, as mulheres casadas tinham uma norma a mais do que as solteiras, tinham que usar meias, roupas compridas. Então, era isso que não podia na Assembleia de Deus, para as mulheres. Creio eu que seria um resumo, entre outras coisas. Passados os anos, então, acontece uma outra reunião. Em 1975, há então uma normativa, uma resolução chamada e conhecida de Resolução de Santo André, que estabeleceu as seguintes normas. Leamos na íntegra. A Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, reunida na cidade de Santo André, estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista no tocante aos sadios princípios estabelecidos como doutrinas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e conservados com
costumes desde o início dessa obra no Brasil, imbuída sempre dos mais altos propósitos. A Convenção Geral deliberou pela votação unânime dos delegados das igrejas da mesma fé e ordem em nosso país que as mesmas igrejas se abstenham do seguinte: uso de cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino, uso do traje masculino por parte dos membros ou congregados do sexo feminino, uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face, corte de cabelos por parte das irmãs, membros ou congregados, sobrancelhas alteradas, o 5. 6. Uso de mini-saias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã. 7. Uso de aparelho de televisão, convindo a abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria de seus programas, a abstenção em que se justifica inclusive por conduzir a eventuais problemas de saúde. E 8. Uso de bebidas alcoólicas. Isso em 1975 tinha essa norma, vedação de VTV. Depois a própria Assembleia de Deus adquiriu aí nos meados dos anos de 1990, 2000, canais de TV. Curioso. E vai surgir uma outra resolução que altera essa de 1975, é a chamada resolução ELAD ou ELAD, porque aconteceu no 5º encontro dos líderes da Assembleia de Deus, e isso se deu em 1999. A resolução de Santo André de 1999, que foi ratificada, confirmada na 40ª Convenção Geral de 2011, como ainda válida, e consta agora, a partir dessa data, de 6 proibições que nós iríamos falar aqui, que é um resumo e algumas mudanças das 8 proibições. Primeira, ter os homens cabelos crescidos. Eu utilizo um versículo bíblico, 1 Coríntios 11, 14. Bem como fazer cortes extravagantes. Verdade isso. As mulheres usaram roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e indecorosas ou sem modéstias. 1 Timóteo 2, 9 e 10. O uso exagerado de pintura e maquiagem, unhas, tatuagens e cabelos. Levíticos 19, 28, 2 Reis 9, 30. Aqui já é uma mudança, porque você percebe que no anterior era proibido. Aqui só é o uso exagerado que é proibido. Lá, o uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face era proibido. Aqui diz o uso exagerado. Então, os 2 primeiros itens se mantiveram, o terceiro houve uma mudança. O uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica de 1 Coríntios 11, 6, 15. Aqui outra mudança. Outrora era proibido o corte de cabelo por parte das mulheres. Veja o que diz no item 4, corte de cabelos por parte das irmãs, membros ou congregados, daquela resolução de 1975. A de 99 já permitiu. 5º item, mau uso dos meios de comunicação, televisão, internet, rádio, telefone, 1 Coríntios 6, 12, Filipenses 4, 8. Aqui também houve outra alteração, que outrora do 75 era vedado o uso do aparelho de televisão. Aqui diz que é o mau uso dos meios de comunicação. Então você pode ter, só que tem que saber escolher o que vai ver. E por fim, o 6º continua o mesmo uso de bebidas alcoólicas e embriagantes. Aliás, acrescentou também, porque outrora era só o uso de bebidas alcoólicas. Agora coloca os embriagantes. Provérbios 21, 26, 31, 1 Coríntios 6, 10 e Efésios 5, 18. Então essas foram as alteranças e temos aí as 6 proibições da Assembleia de Deus atualmente valendo. Só que em 2019, eu trouxe essa informação aqui no canal, tivemos uma coisa bastante inusitada pelo avanço que a Assembleia de Deus acabou tendo na questão de usos e costumes, feito por intermédio da Convenção Geral. Pois a Convenção da Assembleia de Deus de um determinado
estado de Cuiabá, do presidente na época, Sebastião Rodrigues de Souza, disse o seguinte, ele que é o atual vice-presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, CGADB, que, além disso que nós já vimos aqui que é proibido, o uso de cabelos crescidos, corpos extravagantes, na moda para o sexo masculino, também o uso de barba crescida, que aqui não é falado, cavanhaque, brinco por parte dos homens, piercing, shorts, bermuda, camiseta regata e roupas extravagantes da moda para o sexo masculino, na resolução da Comademat, que era a convenção, que é a convenção do Estado do Mato Grosso. Então, a Assembleia do Mato Grosso divergiu da resolução de Santo André de 99. Ele embasou a resolução antiga de 75, que a Assembleia deveria voltar aos tempos primórdios. Para as mulheres, o uso de traje masculino, roupa curta e transparente, decotes exagerados por parte dos membros e congregados que são contrários ao bom testemunho da vida cristã, e o uso de pinturas, sobrancelhas alteradas e corte de cabelo. E ainda para a igreja e o ministério abster-se do uso do aparelho de televisão. Acabou a televisão, não é só ter o aparelho e saber como ver alguma programação, é não ter nenhum aparelho. Tendo em vista a má qualidade dos programas, inclusive por conduzir a eventuais problemas de saúde física e espiritual, principalmente por ser uma barreira entre a igreja e o lar de quem serve a Deus. Por isso, Deus a classificou como aparelho maldito. Abster-se do uso do instrumento musical bateria. E curioso é que na IPDA tinha isso, a proibição da bateria. E muitos criticavam isso. O missionário era exigente, o missionário estava copiando a Assembleia de Deus. Era isso, o missionário estava mirando da IPDA. Tanto a acústica como a eletrônica. Amós 5:23. Jogos de qualquer espécie, inclusive todos os de bola. Futebol, então não pode. Que também o missionário combatia. Divertimentos mundanos, inclusive frequentar cinemas. 1 João 2,15. E aí está. Divergiu um pouco, para não dizer muito, exatamente das mudanças, principalmente daquela de Santo André de 1999, a de 75, ainda se encaixa um pouco nisso aqui, que o próprio presidente dessa convenção dos Ministérios da Assembleia de Deus do Estado do Mato Grosso propôs em 2009. Aí as informações, os atentos, o apanhado histórico e as 6 proibições que valem de acordo com a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a chamada e conhecida CGADB. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.